Hoje a liturgia da igreja celebra a mãe de todas as igrejas, a Catedral do Bispo de Roma, a Basílica de São João de Latrão. Em Roma, uma basílica papal. Se no Vaticano, na Basílica de São Pedro, está o túmulo de Pedro, na Basílica de São João de Latrão está a Cátedra do Bispo de Roma, que é o Papa Leão XIV. Hoje estamos celebrando a dedicação dessa igreja, a consagração dessa igreja, a igreja mãe da nossa igreja. E por falar em igreja, por falar em templo, o evangelho de hoje nos ajuda a lembrar da relação afetiva, amorosa, que Jesus sempre teve com o templo. Desde criança, na sua apresentação no templo, quando também, numa ocasião da Páscoa, adolescente, foi ao templo e se perdeu. E não se perdeu, não, ele estava lá, conversando com os doutores da lei. E todos os anos, Jesus subia a Jerusalém para celebrar a Páscoa. E nesse texto de hoje do Evangelho, mais uma vez ele faz isso. Só que dessa vez, ele viu coisas que não era para acontecer ali. Ele ficou indignado. Ele ficou com raiva. Sim, ele ficou com raiva. Porque o que ele viu não era coerente com a missão do templo. Ele percebeu que a casa de Deus tinha virado uma casa de comércio. Isso ele não admitia. Por isso agiu. A sua raiva não foi para bater em ninguém, para espancar ninguém. A sua raiva não foi para humilhar ninguém. A sua raiva foi para colocar as coisas no devido lugar. Quando a raiva é para isso, tá tudo bem. Quando a raiva nos motiva a colocar em ordem uma situação de desordem, está tudo bem. O Evangelho nos ensina isso. Jesus, estando com raiva, indignado, colocou a casa em ordem. E é esse zelo, porque aqui o texto diz, o zelo por tua casa me consome. E é essa palavra zelo que será o fio condutor da nossa reflexão de hoje. Quão zeloso você é pela casa de Deus, esse templo ou qualquer igreja que você for. Jesus tinha amor à casa de Deus, era a casa do Pai, tinha zelo. Quão zeloso você demonstra ser quando está na igreja? Vou dar aqui alguns parâmetros para que cada um se avalie aqui. O primeiro é o horário. Você chega cedo, chega num horário adequado na casa de Deus? O horário é importante, porque na medida que você chega cedo, você deveria primeiro visitar quem? O dono da casa. Está ali no sacrário, uma visitinha para ele. Claro que não dá para ir todo mundo de uma vez só. Então você chega cedo, se não dá para ir para lá, você do seu banco fica aí sentado e reza. Se prepara para a missa. Por isso que antes da missa, deveríamos ter aqui uma atmosfera de silêncio ou orante com a ajuda da música. Para a gente se preparar para a missa, para preparar o coração, já para preparar a lista de pedidos para Deus que vamos fazer. Por isso que é importante chegar cedo, no horário adequado, sentar e preparar o coração para a missa. Porque é falta de zelo chegar atrasado. Claro que às vezes, sim, acontece alguma coisa. Eu já tive a ocasião de chegar atrasado, mas a missa só começa quando o padre chega. Eu disse uma vez para Dom Sérgio, e ele me corrigiu, sim. Ok, mas o padre deve chegar cedo. Entendi o recado, disse Dom Sérgio para mim. Entretanto, diria a todos nós, a missa começa com o sinal da cruz. Chegou atrasado, perdeu de fazer o sinal da cruz com a comunidade. Chegou depois do ato penitencial. Como é que fica agora para pedir perdão?
o ato penitencial para pedir perdão a Deus. E você chegou depois do ato penitencial. E agora, olha aí o problema. Chegou na hora da leitura, já perdeu um pedaço da leitura que Deus queria falar ao teu coração. Aquele texto bíblico proclamado. Chegou na hora do evangelho, na hora da homilia. Aí o pecado é mortal. Porque chama a atenção de todo mundo, dispersa a assembleia, o padre tenta ali disfarçar que também está chateado com essa situação, né? Chega na hora da homilia, isso é hora de chegar. Falta de zelo. Ter zelo pela casa do Pai é chegar na hora que se deve chegar, salvo momentos que acontece alguma coisa que não vire hábito, porque se virar hábito será desleixo. Outro critério para saber também se estamos tendo zelo com a casa de Deus são as vestes. Sim, agora chegou a hora de fazer a parte 2 daquela homilia que eu fiz lá atrás, mês passado, quando eu disse, ninguém deve vir à missa para ficar reparando na roupa do outro. Lembra que eu falei isso? Ninguém deve vir à missa para ficar reparando em como o outro veio, que roupa veio. Mas você deve se preocupar com a sua. Sim, ter zelo pela casa de Deus é se vestir adequadamente. Claro que para quem estava no mundão, perdido aí na vida, e finalmente voltou para a casa do Pai, o padre aceita de qualquer jeito que venha. Claro, com limites, né? Mas o padre é complacente, e a comunidade também deveria ser. Aquele filho que estava morto, voltou para a igreja. Aquele filho que estava perdido, voltou para a igreja. E a pessoa entra e você já reclama da roupa da pessoa? Que falta de sensibilidade. Tem um ditado popular que diz o seguinte: você já é de casa, fique à vontade. Na igreja é diferente. Você já é de casa, vista-se melhor. Não fique à vontade, não. Ou seja, com quem está voltando para a igreja, o padre é paciente. Mas você já está vindo aqui há vários domingos, já faz parte da casa, já é de casa, então está na hora de costurar esse decote. Quem é advogado aqui, o juiz, tem um traje. Lá não tem um traje? Tem ou não tem? Ou já mudou? Pois é. Quem é enfermeiro ou médico tem um traje. Não tem um traje? E por que na igreja vem de qualquer jeito? O cristão, quando vem à missa, deve vir com um traje adequado. Eu não estou falando aqui de cinturão, de cinto Gucci. Eu estou falando aqui de uma roupa adequada para quem está entrando no lugar sagrado, que é a igreja. O outro parâmetro que eu coloco aqui também é o celular. Minha gente, eu daqui de cima vejo tudo. Não adianta esconder, não. Eu vejo. No teatro ou no cinema se pede o quê? Guarde o celular. E por que na igreja você fica aí com o celular? Está no silencioso, padre, mas a tentação está aí também para ver de vez em quando se chegou mensagem. Não adianta nada. Fica disperso. Fica disperso, fica ansioso. Minha gente, na hora da missa é para você ficar concentrado na palavra de Deus. Para você ficar conversando com Deus. Não é para ficar olhando o celular. É sinal de zelo guardar o celular na bolsa ou deixar no carro quando está na hora da celebração. E assim, com esses parâmetros, você poderá se avaliar quão zeloso você tem sido com a casa de Deus. Mas a casa de Deus também é sua família. Ah, sim. A família é a igreja doméstica. Deus mora na tua casa. Deus habita na tua família. E quão zeloso você está pela sua família?
Quão atencioso você está com a sua família? Vamos começar pelo casamento. Você tem sido zeloso no seu casamento? Ou será que de vinho já virou vinagre? Padre, já está a caminho do vinagre, porque a gente quase não se olha mais, quase não se abraça mais. Beijo, quando acontece é um selinho, e olhe lá. Isso é zelo pelo casamento? Não conversar com a esposa? Não conversar com o marido? Deixar de ser afetuoso? Deixar de ser romântico? Esse casamento em breve vai para o beleléu. Vai azedar. Vai minguar, vai murchar. Falta de zelo. Falta de zelo. Então, que nós também possamos ser zelosos pelos nossos pais. Nossos pais também precisam de zelo, principalmente os idosos. Dar atenção, escutar. Hoje almocei com a mamãe e me percebi fazendo isso. Ela contando as histórias dela lá da semana. E como foi bom prestar atenção. Como foi bom. Eu escuto tanta gente. Hoje eu me vi, me percebi escutando a minha mãe, e gostei. Como faz bem a gente ter zelo pelos nossos pais, principalmente idosos, escutando, levando ao médico, acompanhando, e também zelo aos filhos, principalmente os filhos. Você quis ser pai, agora aguenta. Quis ser mãe, agora aguenta. Quem ama, educa. E educar dá trabalho, dá ou não dá? Então, assuma sua missão, com zelo, com amor, presta atenção nessa turminha. Acompanha para ver o que anda fazendo à noite aí, que quando vai para a escola no outro dia, dorme. E o professor fica agoniado com aquela criatura sonolenta ali, com a cabeça baixa. Porque passou a noite na internet. Cadê o pai? Cadê a mãe que não vê isso? Que falta de zelo pelo filho. Depois reclama que o filho com nota vermelha. Claro, não estuda. Claro, a mãe não acompanha. Pai não acompanha. Deixa fazer o que quer. Pais que deixam o filho fazer o que quer são pais que não têm zelo pelos filhos. E o teu relaxamento agora, a fatura vem mais tarde na delegacia. Vai vir. Então é bom prestar atenção agora. É bom se dedicar agora. É bom se esforçar agora, ter zelo pelos filhos, porque eles vão te agradecer por tudo que você ajudou eles a fazer certo na vida. E por fim, eu diria que esse zelo também deve ser por você. Nós escutamos na segunda leitura o quê? Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos morada de Deus, minha gente. E aí eu pergunto a cada um agora, quão zeloso você tem sido por você? Você tem cuidado de você? Você ajuda tanta gente com a máscara de oxigênio e não coloca a sua. Isso é falta de zelo por você. Há quanto tempo você não se cuida? Meninas, eu admiro vocês, meninas. Vocês têm um ritual. Talvez você não tinha percebido isso. O nosso corpo, nós somos templo do Espírito Santo. Tem que cuidar bem desse corpo. Se existe um ente que está do teu lado para o que der e vier, é o teu corpo. Olha, esse corpo é exigido ao longo do dia. Esse corpo é guerreiro ao longo do dia. O que esse corpo aguenta não é fácil. Ele está contigo. Na Idade Média, a visão de espiritualidade era para maltratar o corpo, como se o corpo tivesse culpa de alguma coisa. Mas hoje, uma leitura como essa, é para a gente valorizar o nosso corpo, cuidar bem dele. Ele é templo do Espírito Santo, por isso, meninas,
continue passando creme nesse corpo. Esse ritual de vocês de passar creme, o quanto teu corpo agradece essa hidratação, essa massagem que você faz nele. Nós homens já começamos, já estamos fazendo isso também. Cuidar do corpo, esse corpo tão maltratado ao longo do dia, precisa de cuidado. Cuide do seu corpo, cuide dos seus músculos, ou quer ser um idoso dependente para ir ao banheiro. Vá para a academia. Já foi? Não foi? Vá. Não estou fazendo aqui comercial de academia, não. Está comprovado. Você quer ter uma velhice autônoma? Faça musculação. Então saia desse comodismo, vá para a academia, faça a sua caminhada, alimentação e sono restaurador. Fazendo isso, minha gente, você vai cuidar muito bem do seu corpo, da sua saúde. Meninos, Novembro Azul, homens de Deus, quem já está na hora, faça o exame. O padre já fez. Não deixei de ser homem por causa disso. Mas eu amo a vida. Eu amo o meu corpo porque ele é templo do Espírito Santo. E o que eu puder fazer para cuidar de mim, eu vou fazer. Porque quanto mais eu cuido de mim, mais condições eu terei para cuidar dos outros. Cuide do seu corpo. Cuide da sua mente. Você sabe a barra que você enfrenta todos os dias. O estresse todos os dias. Eu tenho uma notícia que não vai te agradar. Esse estresse não vai acabar. Faz parte da vida. Mas uma coisa você tem que fazer: aprender a se recuperar do estresse. Tem sítio? Vai para o sítio. Gosta de cinema? Vai para o cinema. Se divirta, relaxe, encontre o teu jeito, vai para o futebol. Meninas, deixe esses meninos ir para o futebol. Mas fica de olho, tá? Com a torcida. Deixa esses meninos irem para o futebol, faz parte. Faz parte, é importante, esse homem se estressa muito. Meninos, deixa essas meninas ir para o salão. É a diversão delas. A vida é esse estresse. E nós temos que encontrar momentos para relaxar. Serenamente. Porque amanhã, segunda-feira, começa tudo de novo. E eu tenho que estar com a minha mente serena, calma, para aguentar o tranco de cada dia. E, é claro, cuidar do meu espiritual também. Vindo para a missa na Sagrada Família, rezando o terço, novena e a minha oração pessoal de todos os dias antes de sair para o trabalho. Se assim você o fizer, saiba que você, como templo do Espírito Santo, estará indo muito bem. Padre, como eu gostaria de estar vivendo isso aí. Mas eu, como templo do Espírito Santo, estou um bagaço. A minha vida está um desastre. Eu tive tantos relacionamentos que o meu coração está em ruínas. Eu vim para essa missa hoje aqui, eu acho que Jesus, quando olhou para mim, me viu como esse templo aí. Está tudo bagunçado. A minha vida está uma desordem total. Na vida profissional, quantas chances eu já perdi. Perdi o trem, padre, por causa de tantas festas, tanta diversão, e agora eu estou aí, encalhado na vida profissional, encalhada. A minha vida está uma desordem, tudo fora de lugar, as colunas desabaram. Por isso, Jesus, eu venho nessa missa te pedir: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas, vem salvar, vem curar as minhas feridas. Eu estou precisando de reforma, Jesus. Se preciso for, põe a casa abaixo, porque eu quero ser feliz. Eu quero me sentir realizado. Eu quero, Jesus, cuidar de mim, mas nem sei como. Por isso estou aqui, para pedir a tua ajuda.
Vamos pedir então essa ajuda para Jesus? Convido você